Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos agora fazer a resolução da questão número 37, promovida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para o cargo de professor de Química. Vamos lá. Uma das regras de ligação química mais conhecidas é a chamada regra do octeto, na qual cada átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência. No entanto, elementos a partir do terceiro período que possuírem orbitais vazios podem acomodar uma quantidade maior de elétrons, ocorrendo a chamada expansão do octeto. Isso ocorre, por exemplo, com moléculas como SF4, BRF3 e XeF4. Para essas moléculas, as geometrias espaciais são, respectivamente, opção A, tetraédrica piramidal quadrado plano, opção B, gangorra forma T quadrado plano, opção C, quadrado plano forma T tetraédrica, opção D, gangorra piramidal tetraédrica. Então, para a gente resolver essa questão aqui, a gente vai ter que fazer a representação espacial dessas moléculas. Vou começar pelo tetafluoreto de xenônio. Então, o xenônio, ele pertence ao grupo 18, ou seja, ele era o antigo grupo 8A, que a gente fazia a representação dos elementos representativos como A e transição como B. O número 8 indicava o número de elétrons, então 8 elétrons na camada de valência. Hoje a gente desconta os 10 do grupo principal e faz a mesma representação. Então o xenômio vai ter 8 elétrons na camada de valência. Então eu vou representar 2 embaixo, 2 em cima, 2 de cada lado. E o flúor, ele faz parte do grupo 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele era do antigo grupo 7A. Então eu vou representar agora o flúor. Ele precisa de um elétron para fazer seu octeto. E o xenômio, ele não precisa fazer o octeto porque ele já está completo. Mas a gente consegue a produção de fluoretos de gás nobre, de xenônio. Industrialmente, é uma vantagem para isso é você poder transportar material gasoso nessa condição de composto. Então, eu fiz o espalhamento aqui, né, a distribuição. Agora a gente vai fazer as ligações. Uma aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, essa é a fórmula eletrônica. Fazendo a fórmula espacial, a gente vai ter que aqui, essas ligações estão para trás do plano, essas ligações estão na frente do plano, e o par de elétrons sobrando aqui. Então, esse modelo aqui, a gente representaria como modelo AX4E2, onde você teria a representação dos dois pares de elétrons não ligantes e os 4 elétrons ligantes. Então, essa daqui não é a forma tetraédrica. Essa aqui vai ser a forma quadrada do plano. Então, a gente já elimina as opções C e D. Então, eu tenho quadrado plano na representação. Então, agora ficou a opção A e B. Fazer a representação do SF4. O enxofre, ele tem do grupo 16, antigo 6A, ou seja, em 6 elétrons na camada de valência. Enquanto que o flúor, a gente já fez a representação embaixo, precisa repetir. Fazendo a representação dos elétrons, a gente vai ter o seguinte: um par de elétrons não ligantes, 4 que vão fazer a ligação com o flúor,
Então, os 7 elétrons do flúor. E aí a gente vai fazendo a representação. Obviamente que se fosse uma questão que a gente estivesse fazendo no concurso, a gente não faria essa representação didática. Já partiria, por exemplo, eu não precisaria estar representando aqui os outros elétrons, mas como eu desejo mostrar a formação das ligações, eu estou fazendo na fórmula eletrônica, depois a fórmula estrutural, que é para deixar bem ilustrado isso. Então, agora eu tenho o enxofre, duas ligações para trás, duas ligações para a frente, o átomo de flúor e o par de elétrons aqui. Então, essa aqui é uma representação de modelo AX4E, que não é a tetraédrica. E por não ser a tetraédrica, a gente já elimina a opção A, restando apenas a alternativa B, que é a gangorra, plano T e quadrado plano. Só para ilustrar como é essa representação, fazer a forma T, então seria o BF3. O bromo, ele é do grupo do flúor, então ele é do grupo 17, antigo 7A, 7 elétrons. Por que que eu falo do 7A? Porque as tabelas periódicas elas ainda vêm com essa representação antiga, alguns modelos. Então, para orientar o aluno, é uma forma bem tranquila. Mas, se quiser falar do grupo 17, desconta 10, fica 7 elétrons. Também está valendo. Desde que seja feita uma explicação boa da tabela periódica, ele precisa entender que isso é uma ferramenta que ele vai usar. E o flúor já nós representamos. Então, bromo, 7 elétrons. Então, 2, 4, os 3 elétrons aqui. Agora o flúor, um outro flúor e um terceiro flúor. Fazendo as ligações. Então, eu vou ter um BR, dois pares não ligantes e esses 3 elétrons aqui no plano. Então, eu vou ter o formato que chama de forma T. Esse gangorra, ele é menos comum. A representação melhor dele ficaria sendo assim. Porque aí dá a impressão de que se você empurrar essa parte aqui para baixo, essa daqui sobe como se fosse uma gangorra apoiada nessas outras duas ligações. Então, essa questão é cheia de etapas e precisa ser desenvolvida com uma certa calma. É o tipo de questão que você vai pegar para fazer e você vai gastar um tempo grande se você começar a querer bancar o valente e, eu vou resolver. Isso aí vai tomar seu tempo e fazer você perder oportunidades que vão vir nas próximas questões e seu concorrente vai aproveitar essa falha e vai crescer em cima de modo a conseguir a vaga que você está pleiteando. Então, é preciso ponderar bem o que vai ser feito quando for fazer a questão. A questão está dando muito trabalho? Deixa ela, vai para uma outra e deixa o subconsciente trabalhando.
Quando você tiver um insight, né, uma iluminação, aí você volta e resolve a questão sem maiores problemas. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.